um pouco mais para Olha trás. o cenário dele lá, que eu fiz um spoiler para vocês, ó. Olha lá. Você gostou do cenário, pô? Rapaz, eu fiz um spoiler pro pessoal aqui, nos stories. Eu disse, ó, venha para a live de hoje que o homem preparou um cenário lá que eu acho que você não vai ver em nenhuma outra live. Eu sou um cenário exclusivo. Não, é coisa simples. Que O que eu coisa costumo simples, dizer, como o eu quê? já tenho dito para você, eu não gosto de perder tempo aí, em vez de ficar assistindo determinadas coisas, fazendo Sim. algumas leseiras, eu fico brincando com os pincéis. Aí, resultado. Tá aí o resultado dessa brincadeira com os pincéis. Mas eu quero aproveitar, dar boa noite para você, abraçar todo esse povo que você já mencionou aí, que está presente assistindo a nossa live. Abraçar meus conterrâneos casanovenses, né? Não poderia deixar de dar um abraço bem fraterno, bem irmanado, né? De todo o coração. Aos meus queridos professores, que eu costumo dizer que estou hoje, diretor acadêmico, mas os protagonistas são eles, que estão dentro da sala de aula, né? Por isso que a gente tem valorizado tanto a presença do professor, e como vocês sabem, não é fácil ser professor de forma nenhuma. Quero também abraçar e mandar um grande beijo para minha esposa, que está na fazenda essa hora. Estou aqui com meu filhinho, é o meu auxiliar direto, né? O assessor da live de hoje. Com quem eu posso contar, né? Então, na verdade, minha esposa está lá na Fazenda Maria com a dona Chiquinha, mãe dela, minha sogra, na casa do Laurenício, com Vitória, com Jailma, né? Deve ter muito mais gente lá uma hora dessa, e a gente aproveita e abraça todo mundo. E não poderia deixar também de lembrar meus amigos aqui em Petrolina, né? Porque hoje eu estou exercendo atividades bem específicas lá em Casa Nova, mas não significa dizer que o nascedouro não tenha sido aqui, né? Eu cheguei aqui em 1981. E daí por diante é que fui parar em Casa Nova. Eu costumo dizer que já está perto de vir embora novamente, né? Porque estou aposentado, me aposentei com 37 anos e 7 meses, já tenho 32 anos trabalhando na área da educação, né? Quer dizer, eu tenho 50 na área da educação, porque com 19 anos eu já trabalhava como educador, já dava aula no Senai em Recife, na Avenida Norte, lá na esquina, né? Além da Avenida Norte. Já tenho 50 anos de sala de aula, trabalhando com educação, mas tudo veio se tornar realidade na qualidade de diretor acadêmico pedagógico na faculdade Unifam, Faculdade Alfredo Nassi, em Casa Nova. Mas o nascedouro dessa história, na verdade, foi bem aqui em Petrolina, onde a gente aproveita e manda um grande abraço para tanta gente que está nos vendo agora. Professor, eu vou fazer alguns combinados aqui com o pessoal que está nos assistindo agora, porque o senhor está vendo aí agora que está subindo os comentários, né? Está aí meio que tapando a visão do senhor. E aí, gente, eu quero fazer um combinado com você que está assistindo aqui a live. Eu vou desativar os comentários e você vai fazer a sua participação, vai mandar a sua pergunta aqui na interrogaçãozinha. Aqui no Instagram tem uma interrogação, então você manda lá. Por quê? Porque quando eu desativar aqui, ó, tá vendo? Vocês vão ver o homem melhor, você vai conseguir ver o professor Andrade melhor, as obras dele lá. E aí você manda a sua participação aqui na interrogação que eu tô ligado, tá? Então, quando eu vejo aqui, você acredita que essas telas também, Rodrigo, por incrível que pareça, isso e as telas, isso foi um incentivo de um professor meu, chamado Ismael Cavalcante. Eu desenhava, na época, eu fazia o ginásio, e ele dava aula de desenho técnico. E eu nunca tirei menos que 10. Ele dizia a mim, você tem noção de profundidade, você tem noção de proporcionalidade, você tem noção de cores. E isso daí ficou na minha cabeça.
Por muitos anos, isso ficou na minha cabeça. Um dia eu ia passando na frente da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Recife, e tinha um gurizinho com 14 anos desenhando. E eu vi e me lembrei que ele dizia que eu tinha competência para fazer e não sabia porque não fazia. E aí meu tempo era curto, porque eu tinha que voltar a trabalhar. Eu trabalhava na época numa indústria grande, a italiana, era Renda Priori. E aí, Rodrigo, eu perguntei ao guri, onde é que você adquire esse material? Ele disse, na Casa do Cajueiro, na Rua da Praia. Eu fui e comprei tudo que eu tinha direito, levei para casa. De noite, comprei 10 livros, Como Pintar a Óleo. É o nome do título do livro, Como Pintar a Óleo, Como Pintar óleo. E a partir daí, hoje, tenho todo esse material. E ele fala com a naturalidade. Não, é uma... Cara, quando você olha as telas, se você vê os desenhos, eu mostrei aqui a minha esposa, ela ficou louca. Quem é essa pessoa? Quem é? Eu até mandei o seu Instagram para ela. Eu digo, ele não bota no Instagram assim, não. Ele mandou para mim aqui. Ela ficou doidinha. E assim, hoje a gente vai falar sobre isso também, professor. Não se preocupe que a gente vai falar aqui sobre também as suas múltiplas habilidades e também uma habilidade sua que me chamou muita atenção, que inclusive está aqui registrado no livro, que é o poder de incentivar e de desafiar as pessoas. Eu vejo que esse é um dos seus grandes talentos também. Porque você tem essa mania de desafiar as pessoas e a gente vai estar falando aqui, desafiar não no sentido de falar mal, não, mas de crescimento. que a pessoa queira ir além, de ela vença aquele desafio. Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui. Mas acho que é o grande foco de tudo que você pode... É muito mais interessante você ensinar a pescar do que você dar o peixe, né? É por aí que eu vejo, né? Quando você ensina a pescar, a pessoa vai ter sempre a comida. E quando você já dá o peixe só para ir laçar, ficou muito mais fácil. Será que você vai ter outra vez para dar? Será que eu você vejo por esse caminho. Eu vejo por esse caminho. E incentivando, motivando, estimulando tudo isso com simplicidade, com respeito, com muita humildade, você consegue muito mais fácil e consegue com muito mais beleza a transformação do que, na verdade, quando você já dá tudo. Eu costumo dizer, Rodrigo, que quando é possível em todo lugar e para todo mundo, né? O difícil é você fazer o impossível, né? Mas eu tenho dito sempre assim, nem sempre a última ideia é a última. E ele é justamente nas grandes dificuldades que você encontra as decisões extraordinárias. Eu acho que é por isso que a gente consegue aquilo que a gente quer bem mais fácil, né? Eu não acho que tem nada difícil. Eu acho que precisa um pouco de dedicação, né? Um pouco de coração. Então, aí você consegue, você atravessa. É assim que eu vejo. E aqui, gente, para a gente inaugurar aqui o formato que eu falei com vocês, ó, a Renilde Crasto foi lá na interrogaçãozinha e já mandou a participação dela aqui, que eu vou ler agora. Professor Andrade é um profissional multifuncional e, o mais importante, um homem super-humano e generoso. Olha, já começou a rodada de elogios aqui, Andrade. A Renilde é uma pessoa que a gente tem assim, muita consideração, muito respeito. E ela, por si só, houve uma época, Rodrigo, que eu precisei operar minha coluna. Então, eu fiquei muito tempo em cadeira de rodas, né? E eu costumo dizer, eu já fiz 5 ou 6 operações, cirurgias. E essa primeira que eu fiz, da coluna, eu fiquei 4 dias em coma. E depois passei, eu acho, uns 9 meses em cadeira de rodas. Eu trabalhava na mineração Vale do Japurici nessa época, como profissional da área de segurança do trabalho. E a minha querida amiga Renilde, para quem te manda um grande abraço, para ela, para as filhas, para o esposo, Batistão. Pra você ter uma ideia,
da bondade, ela diz que eu sou bondoso, quando na verdade é o contrário. Pra você ter uma ideia da bondade dela para comigo, nós precisávamos tomar o ônibus para ir trabalharmos, porque a gente morava no sistema habitacional a 7 quilômetros de distância, e voltar também. Ela era daquelas amigas que pegavam na minha perna e botava no batente do ônibus. Como é que se esquece uma pessoa dessa? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, não fui eu que fui bonzinho para ela, não, é justamente o contrário. Ela era que foi excelente para mim, viveu conosco aqui dentro da minha casa, minha família, a família dela. É uma pessoa que realmente merece muitos aplausos. A nossa executiva editorial, Leciane Lima, jornalista lá da TV Grande Rio, ela diz assim, ó, professor, parabéns pela decisão. É um prazer ter o senhor no nosso time. É a nossa Leca, né? Isso. É a nossa Leca. Eu tenho conversado com ela na época em que eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Petrolina, com assessor adjunto da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura Municipal. Nós tivemos diversos contatos pessoal e ela é uma pessoa, além de muito inteligente, muito dinâmica, muito excêntrica, exótica, né? É uma pessoa que, na verdade, passa naturalmente uma confiabilidade muito grande naquilo que ela pleiteia. Se propõe a fazer, né? Não tenha dúvida disso. Um abraço para você, Leca. Eu aqui me sinto bem, eu aqui estou muito feliz de estar protagonizado neste livro, né? Para o resto da minha vida, né? Exatamente. Professor, para a gente dar fluidez aqui ao nosso bate-papo, e aqui a gente sabe que tem pessoas que, como o senhor falou aqui, já conhecem a sua história, conhecem você desde o início da sua história em Petrolina, passando pelo Senai em Recife, passando por toda essa trajetória que você retrata um pouquinho dela aqui, né? A gente não vai falar tudo, porque senão o povo não vai ler o livro, não. Tá só senão não pode sair a biografia. Calma, que tem a biografia do homem para vir aí. Mas quem é o professor Andrade? Assim, eu gostaria que o senhor se apresentasse, assim, porque essa live também vai ficar salva. Tem pessoas aqui que estão chegando aqui para conhecer a editora. Então, quem é o professor José Andrade? Esse cara retado. Olha, o professor Andrade é um cara muito simples, um cara que eu não tenho as dificuldades para mim, eu procuro sempre transformá-las, dar foco, na verdade. Como eu disse a você inicialmente, nem sempre a última ideia é a última, né? E se você não tem uma solução plausível, contundente, hoje, você pode tê-la amanhã. Na verdade, nós temos preguiça de pensar. Nós, que eu digo, de um modo geral, não sou eu nem você, não. Mas quando a gente se atém a pensar, quando a gente se atém a encontrar a solução, a gente encontra sim, com certeza. Então, por isso que eu digo para você que eu sou uma pessoa tranquila para adquirir soluções, para arrumar facilidades para as coisas. Às vezes eu tenho professores, por exemplo, que entram na minha sala muito agoniado, muito nervoso, e depois diz assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Porque normalmente não adianta você, no momento de aperto, né, de dificuldade, você imaginar que a primeira solução é a mais certa, é a mais contundente, é a mais coerente, é a mais viável, é a melhor, não existe outra, não é por aí o caminho. Então, por isso que eu digo para você que eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que penso, repenso, peço desculpas, porque eu acho
eu sempre imaginei, Rodrigo, que o ato de pedir desculpas não é um ato de covardia, muito pelo contrário, é um ato de nobreza. Né? Eu posso dar um exemplo dentro da própria instituição que eu estou. A minha equipe tomou uma decisão e eu, por telefone, disse que não aceitava. E disse, olha, quando eu chegar aí pessoalmente, a gente conversa. E quando eu cheguei lá, na qualidade de diretor acadêmico, aproveito e mando um abraço para toda a minha equipe, né, da administração, a começar com a Renata Rego, que é nossa diretora administrativa, Iane, nossa secretária, o pessoal da biblioteca, o pessoal que nos ajudam lá na faculdade. E aí, como eu estou dizendo para você, quando eu cheguei lá, 3 ou 4 professores sentaram na minha frente. Professor, nós tomamos essa decisão por isso, assim. Eu não pensei 2 vezes. Me desculpe pelo que eu disse. E vocês estão certos. E deu certo. Então, eu acho que ser simples, ser humilde e saber agir por esse prisma é quando você, na verdade, está dentro do cabimento de ser um diretor acadêmico de uma instituição. Né? Você não é aquele que é o certo em tudo, não é aquele que sabe de tudo. Né? Eu uma vez escutei um gerente administrativo de uma empresa grande dizendo assim: eu tenho fulano, ciclano, porque eu tenho a obrigação de ter dentro do cronograma, dentro do organograma da empresa, mas não sou obrigado a saber de tudo. Quem tem que saber de tudo são eles. Eu sou obrigado a cobrar deles. Então é assim que eu faço. Eu não tenho nenhuma obrigação de saber matemática, geografia, história, não sei o quê. Esse mundo, né? Que são 27 disciplinas que eu tenho só no curso superior. Né? Então, na verdade, eu acho que ser simples, ser humilde, é o que faz o professor Andrade. Ter foco. Eu digo isso, muito isso ao meu filho. Foco e fé. Foco e fé. Acreditar. Aqui, Nossa Senhora Aparecida. Se você não tiver foco, se você não tiver fé, você não chega em lugar nenhum. Você tem que acreditar em alguma coisa. E você tem que fazer a sua parte. Se dedicar. Essa semana, um amigo meu lá em Casa Nova, uma autoridade, me chamou de usina de projetos. Eu disse, por que isso? Ele disse, porque a gente vem aqui e traz um problema do tamanho do mundo. E você torna o tamanho de uma cabeça de uma agulha. Com tanta facilidade que a gente sai daqui até com vergonha. Eu não é bem assim, mas é o que eu estou dizendo a você. São nas dificuldades que você encontra decisões extraordinárias. E nem sempre a última ideia é a última. Você tem que ser simples, você tem que saber motivar. Né? Eu ouvi um professor dizendo assim a mim, professor Andrade, vira aqui, veja que frase linda. Professor, vira aqui conversar com o senhor informalmente. É excelente. Porque o que o senhor diz realmente é absolutamente aproveitável. Então, eu fiquei muito feliz com uma frase dessa. Não é que me orgulho, me sinto absolutamente sabedor de tudo. Não, de forma nenhuma. No dia que eu ganhei o título de cidadão casadonvense, eu beijei e entreguei ao meu filho, Pedro Henrique. Ele olhou para mim assim e disse, meu pai, o senhor está orgulhoso? Eu disse, não. Orgulhoso não, meu filho. Eu estou feliz. Porque é um momento em que você, a partir daquele instante, você assume uma instância de outros valores, ou de promover outros valores, outras situações em que, na verdade, há necessidade de serem vistas. Então, eu estou realmente
feliz. Agora, orgulhoso? Não existe orgulho em mim. De forma nenhuma. E aqui o professor Jorge Nascimento diz assim, ó, grande referência da região, professor Andrade. É um grande amigo meu, né? Eu fico muito feliz porque é um grande profissional e um profissional que me chama de grande professor realmente é de você se sentir feliz realmente, né? Um grande abraço, Jorge, para você e para toda a sua família, as pessoas que estão me assistindo aí. Muito obrigado. A Isaela Maracis. Israel. Tive a sorte de conhecer o professor É Andrade. Israel. É porque ficou Israel. tudo junto. É Isael Amaral Assis. Pronto. É Amaral Isael. Assis. Esse é o irmão que eu tenho lá em Casa Nova. Um cara extremamente competente no que faz. Absolutamente responsável. Tem tem cada formato de encontrar saídas espetaculares e é um dos caras em que eu posso também dizer para você, Rodrigo, sem medo de errar, que hoje nós estamos nessa live aqui graças a ele. Houve um momento em Casa Nova, na época da construção da faculdade, em que eu cheguei, eu normalmente, eu vou na segunda-feira, e chegando lá em Casa Nova, eu iria direto para a faculdade, para a construção. Entrei na construção e não me senti bem. Não me senti bem na construção da faculdade. Saí, peguei meu carro e saí dirigindo. Aí fiquei meio tonto, parei o carro a uns 200 metros e depois fui para um ponto de apoio. Nessa época eu morava no posto Abasteça, do meu querido amigo deputado estadual Tum, que é irmão do prefeito Wilker Torres. E lá, não sei como, eu desmaiei, peguei o telefone, o único número que eu imaginei foi o da minha esposa. Como você sabe, a Valmira é minha esposa, e eu chamo com ela Mozinho. E eu liguei para ela, Mozinho, eu vou morrer, Mozinho, eu vou morrer, Mozinho, eu vou morrer. Ela disse, ligue para alguém próximo de você aí. Eu estou aqui à distância. E aí foi a última coisa que eu escutei, na verdade. E aí eu não sei como eu consegui um rapazinho que trabalhava no posto, eu não me lembro o nome dele, mas me lembro o apelido dele, o pessoal chamava ele Manga Rosa. E ele ele empurrou a porta do apartamento, disse assim, professor Andrade vai morrer, saiu na carreira. Ele saiu na carreira e aí eu acertei ligar para o Israel e disse assim para o Israel, Israel, por favor, me socorre que eu vou morrer, eu estou com muita dor. Só foi o que eu disse. Quando eu acordei, isso era mais ou menos 8 horas, quando eu acordei, era mais de 4 horas, eu já estava aqui, no neurocárdio, internado, e conforme os médicos, se eu demoro mais 5 ou 10 minutos para chegar, eu teria morrido. Israel, automaticamente, ele acionou o pessoal que trabalha com ele e me socorreu junto com a esposa dele, a quem eu tenho um carinho especialíssimo, e os familiares dele todos, conheço todos eles, e foi quem me trouxe para cá. Eu vim na ambulância lá de Casa Nova, no SAMU, carro do SAMU, e ele na caminhonete, e a esposa dele na caminhonete atrás, para poderem voltar. Ligaram para a Mozinho foi para a porta do neurocárdio, lá acionou o pessoal. Quando eu cheguei, fui muitíssimo bem atendido, graças a Deus. Meu amigo, eu tomei tanta injeção, que meus braços ficaram mais fortes do que os teus. Olha, inchou tudo, do tanto de injeção que eu tomei, do tanto de exame de sangue que eu fazia
a cada 3 horas fazer um exame de sangue. E estou vivo hoje, graças ao meu querido amigo Israel, que eu não digo que ele é um amigo meu, eu digo para todo mundo que é meu irmão Israel. E ele diz aqui o comentário dele, ó. Professor Andrade é um farol que nos ilumina na escuridão. Para você ver o quanto o homem é inteligente. Não é verdade? Tem uma pessoa aqui que eu acho que o senhor conhece bastante. Eu vou ler o comentário dela aqui. Ó. É uma professora Valmira. Você conhece? Mais ou menos. Tá vendo, professora Valmira, como é as coisas? Conhece mais ou menos. Eu conheço a mozinha, aqui, a professora Valmira não. Eu conheço a mozinha. Ela diz aqui, ó. Andrade faz tudo com afinco e dedicação. Milimetricamente cuidadoso com tudo que lhe é proposto. É muito engraçado isso daí. Essa colocação dela tem muito a ver, realmente. Rodrigo, para mim botar essas telas aqui, eu tenho que trazer uma trena, medir a distância de uma parede para outra, a altura, como é que vai ficar, testar na câmera. Quer dizer, eu sou realmente absolutamente organizado, extremamente organizado, assim, do ponto de vista do que você imaginar. Para você ter uma ideia, eu tenho pelo menos 1.500 ferramentas ali dentro do quarto, e eu sei quais as ferramentas que eu tenho. E aqui em casa eu sou pintor, aqui em casa eu sou eletricista, aqui em casa eu sou artesão, aqui em casa eu sou... trabalho com alvenaria, trabalho com músico, hidráulica. Eu trabalho com tudo isso que você possa imaginar, porque eu não sei pedir emprestado. Quando eu quero alguma coisa, eu vou e compro. E é como ela disse, para botar uma tela dessa na parede, aí eu vou medir a altura da parede, a largura da tela, a largura que tem a tela, onde é que está o centro da tela, para não ficar tons para um lado, tons para outro, para não ficar feio do lado. Ela tem extrema razão. Eu sou absolutamente perfeccionista. Eu costumo dizer o seguinte, o cara que trabalha com música, o cara que trabalha com tela, uma tela dessa, Rodrigo, veja o tanto de detalhe que tem uma tela dessa. Essa mesma quantidade de detalhe que tem essa tela, eu levo para dentro da sala de aula. Então, são milhões de ideias. Eu me lembro de algumas alunas que diziam assim, meu Deus do céu, onde é que esse homem vai buscar tanta ideia? Onde é que esse homem vai buscar tanta coisa para ensinar para a gente? Eu entrava na sala de aula sem lápis, sem caneta, sem nada. A gente ficou aonde? Na aula anterior. Professor, o senhor falou sobre isso, meu filho, veja aí o quê? Professor, o senhor falou sobre isso, assim, assim, assim. Ah, sim, eu já sei. Aí meti o cacete, pá, 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 pá. Meu Deus do céu, onde é que esse homem arruma tanta coisa para trazer para a gente aqui? Então, um papel escrito. Então, eu acho que o grande termômetro de uma aula desse nível é quando a aula termina. Porque quando você dá uma aula que não agrada, quando você diz até amanhã, não fica ninguém na sala de aula. É verdade. O grande termômetro de uma boa aula é que quando você dá uma aula que não agrada e você diz até amanhã, o cara faz graças a Deus e Brau. toma da sua frente. E quando você diz até amanhã, eu falo, professor, isso aqui, professor, deu um pulinho aqui, professor, eu não quis perguntar ali na frente do pessoal, professor, isso aqui, assim, 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 professor, isso aqui. Então, você fica ali mais 10, 15, 20 minutos. Isso tem acontecido comigo, isso tem acontecido com a professora Valmira, isso tem acontecido com o professor Hermes, meu grande amigo, um grande abraço para você, Hermes. Eu sei que você está nos escutando, está nos vendo. E outros professores que eu poderia citar aqui, passar a noite aqui citando nomes de professores que têm esse perfil de dar uma aula, chega lá, muito comumente, como eu disse para você, que a grande arma do bom professor é ser simples, é ser humilde,
e não perder tempo. Eu acho que ler sábado, domingo, feriado, dia santo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você tiver tempo de ler, você lê. Aí tem gente que diz, a professor Andrade escreve maravilhosamente bem. E já escutei muita gente dizer isso. Acontece o seguinte, Rodrigo, quando eu vim de Recife para cá, em 1981, a minha maior dificuldade foi dar fim ao que eu tinha de livro, de revistas dentro de casa. Não, 2 nem 3, não. Era um negócio para 3, 4 mil. Porque toda semana eu comprava seleções, comprava aquela super interessante, comprava Isto É, comprava o Diário de Pernambuco todos os dias. Vim parar aqui por conta do Diário de Pernambuco, vim parar em Petrolina. Eu era gerente de confecções, eu trabalhava com costura, eu desenhava e fazia os modelos das roupas, botava na linha de produção. E passava na rua, naquela ponte que tem ali, depois de Afogado, a ponte Motocolombó, e o menino jogava o dinheiro, jogava o jornal dentro do carro, e eu botava o dinheiro aqui no dedo e ele puxava. Não me lembro mais o valor, 2 mil reais, 3 mil reais, coisa muito pouca, comparado com hoje. E quando eu olhei a primeira folha assim, lá, em Petrolina, grande empresa precisa de técnico em segurança do trabalho, tal, o salário era 10 vezes o que eu ganhava lá. Eu digo, não, eu vou me embora para Petrolina. O dono, você é maluco, coisa e tal. Vou me embora para Petrolina. E aqui estou. Então, quantos anos o senhor tem aqui, professor? Oi? Quantos anos o senhor está por aqui? Eu cheguei aqui em 1981, dia 2 de novembro de 1981. 30 anos. 30 anos. 30 anos. 30 anos eu estou aqui, mas a minha história com a sala de aula começou muito distante, como eu disse a você. O título de engraxate a diretor acadêmico teve toda uma trajetória, teve toda uma história, teve Conta toda um pouquinho dessa peculiaridade. Conta um pouquinho só, professor, dessa transformação, porque como o senhor começou aqui falando, que você acredita muito no potencial das pessoas, que a pessoa pode ser o que ela quiser ser, basta querer. Eu vejo que você repete muito essa frase. E sair da condição de engraxate de sapatos para a posição que você está hoje requereu uma transformação muito grande. Conta pra gente como é que foi essa jornada aqui. Só um pedacinho, não conto todo não, porque senão o povo não vai ler seu livro. Não vai ler a biografia. Não vai ler a biografia. Foi muito engraçado. Eu morava em Gravatá, Pernambuco. Eu morava na rua 7 de Setembro. O número da minha casa era 7. Eu trabalhava no número 27. Eu trabalhava com o Ivanildo Ferreira da Silva. Eu tinha 9 anos de idade. Eu completei no dia 17 de março. Eu completei 69. Então, há 60 anos atrás, eu trabalhava com o Ivanildo Ferreira da Silva. E ele fabricava sapato, né? Fabricava sapato, aqueles modelos de madeira que existem, hoje não existe mais isso. E quando a gente desenformava, quer dizer, quando o sapato estava pronto, você tirava a forma, aquela peça de madeira a gente chamava de forma. Quando desenformava, a gente ia engraxar. E o engraxado era eu. Era os cabas fazendo sapato e eu engraxando. E arrumando dentro das caixinhas, que ia fazer entrega nas lojas. Dali, Rodrigo, eu fui para trabalhar numa gráfica. Dali eu fui trabalhar numa gráfica. Lá na gráfica eu comecei como servente. Eu era quem lá... Porque hoje você tem uma impressora, por exemplo, eu tenho impressora aqui em cima no primeiro andar, no meu escritório, que você imprime, né? Você sabe perfeitamente uma coisa dessa, com diversas coisas de uma vez só. Antigamente não era assim. Antigamente você fazia 3, 4 formas, né? Tudo de tipos diferentes. Essa letra que a gente vê aqui, a gente chamava com isso aqui tipo, né? Que era feito de aço. E aquilo me encantava.
Eu gostava muito daquilo. Comecei ali como servente, terminei como gerente e depois fui ser vendedor. Fui ser vendedor de livros. Fui ser vendedor de impressos gráficos, dentro do Recife, a pé. Tomava o ônibus, ia para Olinda, vinha de Olinda para o centro de Recife, onde eu morava, a pé, entrando de loja em loja, saía do centro de Recife 6 horas, 6h30, 7 horas, chegava lá em Olinda, aí vinha a pé, entrando de loja em loja, até chegar no centro de Recife, que é onde tinha a AGGL, Artes Gráficas de Gravatá Limitada, que pertenciam a Ivanildo Sá e... Era Ivanildo Salgado e Zezé Salgado. Era o nome deles dois. Dois irmãos. Enfim, aquilo me encantou, né? Muito. Quando eu vim trabalhar aqui em Petrolina, para não me alongar muito, lá em Recife, em 1981, eu acho que foi aí onde nasceu o grande ponto de inflexão na minha vida. Foi aí onde minha vida mudou. Eu vim para cá já como técnico em segurança do trabalho, porque eu estudei lá em Recife. Vim para cá como técnico em segurança do trabalho, né? E essa profissão de técnico em segurança do trabalho é uma profissão em que, na verdade, você trabalha muito bem das pessoas. Você se dedica muito pelo bem-estar das pessoas, né? A portaria 3214, de 8 de julho de 1978, nos dá toda uma labuta em que possibilita que você cada vez mais viabilize, cada vez mais você faça com que as pessoas tenham uma vida salutar, saudável. Então, isso foi cada vez mais me abrindo os olhos. E eu fui sendo convidado para dar palestras. Fui sendo convidado para dar palestras, sendo convidado para... Comecei a gostar, né? Comecei a gostar da aula. E um dia encontrei um grande amigo meu. Eu não mandei o convite para ele, mas se alguém falou para ele, eu tenho certeza que ele está assistindo, que era o diretor da FACAP, Valdenor, professor Valdenor. O Valdenor dizia para mim assim: rapaz, você é administrador nato. Não é que o cara que não tem nenhum curso superior fala com essa verbalização que você tem, com essa contextualização, com essa paciência. Você passa credibilidade mesmo estando mentindo, Andrade. Ele dizia desse jeito para mim. Você está mentindo, você passa credibilidade. As pessoas acreditam. Que o formato como você fala lhe ajuda muito. Mas é preciso que lhe dizer o seguinte: quando eu cheguei aqui em 1981, 6 meses depois, eu estava trabalhando na Rádio do Grande Rio como locutor. E o locutor é aquele cara que está sozinho dentro do estúdio e faz a festa, né? Você está escutando lá pelo rádio, rapaz, ali deve estar bom demais, não tem ninguém, só tem você e um operador de áudio, né? E você diz, rapaz, deve estar... Então, isso foi me ensinando a motivar. Isso foi me ensinando a passar alegria. Isso foi me ensinando a harmonizar, contextualizar, verbalizar com as pessoas. Então, resultado. Quando eu fiz meu primeiro curso superior, como eu disse para você, já tinha dado muitos treinamentos. E aí, quando eu fiz meu primeiro curso superior, eu já tinha experiência de domínio de sala de aula. Eu já tinha domínio de sala de aula. Montei 2 ou 3 escolas técnicas que hoje têm plenitude de funcionamento aqui em Petrolina. E depois fui trabalhar numa outra empresa universitária como assessor executivo do diretor. Daí passei a ser professor universitário. Depois passei a fazer coordenação do curso que eu dava, passei a ser o professor coordenador. Depois passei no concurso da Embrapa,
Saindo da Embrapa, fiz administração de empresa, passei no Instituto Federal da Bahia, depois passei no Instituto Federal aqui de Petrolina, nos dois, tanto no rural quanto no técnico, eu dava aula e as oportunidades começaram a aparecer. E eu comecei a encarar isso, como eu disse para você, com facilidade. Aquilo que eu não sabia, eu ia buscar. Onde é que está a resposta? O professor só sabe fazer isso, eu poderia até não saber. Sei. Quando o camarada dava as costas, eu ia buscar a resposta. Eu ia atrás da resposta. E isso foi acontecendo. Acontecendo, e eu fui crescendo. Eu fui crescendo até que, na verdade, em 2016, eu fui convidado pela, eu não sei se você conhece, dona Dagmar Nogueira, que era pré-candidata a prefeita de Casa Nova, e não deu certo a eleição dela, mas o opositor, na época, né, o concorrente, vamos dizer assim, ele teve a oportunidade de me conhecer e me convidou para trabalhar na gestão municipal, como consultor da gestão do município. 15 dias depois que eu estava na gestão, do nosso querido prefeito Wilker Oliveira Torres, para quem a gente manda um grande abraço, ele disse: professor, tem um desafio aí para a gente. Eu disse: qual é? Ele disse: rapaz, tem um cidadão aí querendo montar uma faculdade aqui em Casa Nova. E esse é um débito muito antigo que Casa Nova, que a gestão pública de Casa Nova tem. Eu disse: por que a gente não monta? Ele olhou para mim assim e disse: rapaz, é muito difícil montar uma faculdade. Eu disse: fácil não. Não é fácil você montar nem o jardim da infância, quanto mais uma faculdade. Não é? Não é verdade? E aí, eles vão pensar. E aí, me convidou, eu estive com o nosso reitor na faculdade Unifam, Faculdade Alfredo Inácio, professor Alcide Ribeiro Filho, então deputado federal. Ele esteve lá e a gente conversou, e quando a gente saiu, conversando assim, eu acho uma hora e meia, quando a gente saiu, ele olhou para mim assim e disse: eu só me chamo de mestre. Ele disse: mestre, até hoje, 3 ou 4 gestões atrás, eu tentei entrar aqui e não consegui. Mas eu não consegui porque eu não tinha um professor Andrade. E agora eu tenho. Eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. Veja o tamanho da responsabilidade. E hoje, graças a Deus, nós temos lá a faculdade em plenitude de funcionamento e o Colégio de Aplicação Alfredo Nasser. A primeira faculdade de Casa Nova? Sim, graças a uma parceria muito inteligente, diga-se de passagem, do prefeito Wilker Oliveira Torres, com o grande apoio da Câmara Municipal, né? E todo o investimento feito pelo professor Alcides Ribeiro Filho, né? Que é o nosso reitor hoje, e então deputado federal. E foi ele quem me nomeou diretor acadêmico. Certa vez eu vinha com ele de Casa Nova para o aeroporto, eu vinha trazendo ele no meu carro, e ele olhou para mim assim e disse: mestre, o senhor, a partir do dia 1º de maio de 2018, se não me engano, o senhor é meu diretor acadêmico pedagógico da faculdade. Eu digo: o senhor é doido, eu não faço isso não. Eu não tenho condições para isso não. Mas, ele disse: eu sei o que é que eu estou dizendo. Eu digo: não, bote outro, traga uma pessoa, deixa eu trabalhar de alguma forma com o senhor, mas não, o senhor é o diretor acadêmico pedagógico da faculdade. Resultado:
Até hoje eu estou com ele. Me aposentei, como eu disse para você, com 37 anos e 17 meses. Já tenho 32 anos de trabalho. Eu acho que estou precisando muito mais me aposentar do que ficar na faculdade, porque a faculdade já está em plenitude de funcionamento. Então, essa história, ela foi crescente. Eu vou dar um exemplo para você, porque você disse assim, você consegue transformar as pessoas. Rodrigo, eu estava dentro de uma sala de aula no Instituto Federal. Preste atenção. E é por isso que eu fico muito feliz quando eu leio esse nome aqui, professores que inspiram. Eu estava dentro de uma sala de aula do Instituto Federal, aqui em Petrolina, no João de Deus, aquele instituto que tem aí no João de Deus. E chegou um rapazinho assim na porta, olhou para mim e disse, boa tarde, professor. Eu disse, boa tarde. Ele disse, professor Andrade, eu estive na coordenação. E a coordenadora disse que se o senhor tirar minhas faltas, eu posso continuar no curso. Eu sou muito pobre. Lá onde eu moro não tem telefone, não tem celular. Eu não tenho, minha mãe não tem, meus irmãos não têm. Eu moro numa região muito pobre. Mas eu garanto ao senhor que se o senhor deixar eu entrar na sala de aula, eu tenho certeza absoluta que o senhor não se arrepende. Ele disse, como é o seu nome? Ele disse, João Batista da Silva. Ele disse, João Batista da Silva, seja bem-vindo. Há poucos dias atrás, eu acho que um pouco mais de um ano, eu estava no Detran, tirando a carteira do motorista do meu filho, quando eu escuto os gritos, professor, 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 professor. Quando eu olho para trás, ele vinha na carreira, aí se abraçou comigo e começou a chorar. Hoje, ele é autoridade numa instituição pública federal em Brasília. E ele disse a mim, se o senhor não tem me dado aquela oportunidade, eu hoje não estaria onde estou. No Instituto Federal do Juazeiro, tinha uma aluna, e eu dizia muito para ela assim, por que você não vai ser enfermeira? Ela estudava, comigo eu era professor de algumas disciplinas do curso de técnico em segurança do trabalho, e eu dizia muito para ela assim, por que você não vai ser enfermeira? Ela dizia, por que o senhor diz isso? Eu digo, você tem todo o cabimento para ser uma baita enfermeira. O seu jeito de ser, a sua maneira de tratar, o seu jeito de falar, a sua dedicação, os seus esforços. Você não mede distância para fazer nenhuma atividade. Tudo que você faz com perfeição. Você é perfeccionista no que você faz. Você tem metrificação naquilo que você faz. Há poucos dias atrás, eu recebi uma foto dela no meu celular, a formatura dela de enfermeira de curso superior. Então, a gente tinha uma outra pessoa também aqui, que não abria a boca nem para dizer assim, bom dia, boa tarde ou boa noite. No entanto, foi a oradora da turma. Oradora da turma. Ela não abria a boca nem para dizer boa noite, nem bom dia, boa tarde. E eu dizia para ela assim, essa menina, homem de Deus. Eu dizia para ela assim, minha filha tem língua? Eu dizia para ela desse jeito, minha filha tem língua? E minha filha chega tão quietinha, tão caladinha. Não, professor, porque eu sou assim mesmo, professor. Então, a gente precisa aprender a falar. Porque se você fizer doutorado e ficar num quarto escuro, trancado sozinho, ninguém nunca vai saber que você fez doutorado. Agora, a partir do momento que você faz um curso técnico, você se expõe, você se arrisca. Porque a vida é um risco, né? Em todos os momentos, em todos os instantes. Não é verdade? Com certeza. Então, você corre o risco de acertar e corre o risco. Por isso que eu digo a você que nem sempre a última ideia é a última. Você tem que
raciocinar com coerência, com muita prudência, né? Analisar, né? Falar com Deus, se acordar 3 horas da manhã, se ajoelhar e falar com Deus, perguntar a Deus qual o melhor caminho. Sim. Enfim, então, eu acho que é isso que acontece comigo. Eu vou, aos poucos, detectando dentro da sala de aula, e aí eu me atenho a determinadas pessoas e começo a incentivar, a motivar, sem mostrar que eu sou, talvez, um profissional melhor do que ele, que eu sou professor isso ou coisa que eu valha. Não tenho nenhum interesse de estar mostrando para ninguém que sou bom, que sei fazer isso, que sei fazer aquilo, de forma nenhuma. Tem uma outra menina aqui, também do Instituto Federal, aqui no João de Deus, que eu dizia muito a ela assim: não fique apenas no curso de técnico em segurança do trabalho. Faça um curso superior, porque eu sou tão pobre. Eu disse, todo mundo é pobre. E todo mundo consegue viver. Porque você vai ficar apenas com um curso desse, com uma cabeça dessa? Você é uma menina fantástica. Há poucos dias ela mandou uma fotografia para mim, já dizendo para mim: professor, eu já estou fazendo pós-graduação. Eu estava sempre dizendo para ela: vamos fazer um curso superior, vamos fazer um curso superior, vamos fazer um curso superior. Não é por aí, não é por aí, não é por aí. Enfim, eu acho que é isso que a gente pode chamar de professor por essência ou professores que inspiram, né? Que são aqueles que detectam automaticamente... Caça-talentos? Sim, um caça-talentos, exatamente. Ele, ao invés de ser apenas e tão somente um professor, ele ser um caça-talentos. Há pessoas, Rodrigo, que reclama do salário muito, né? Ah, o professor ganha mal, o professor ganha mal, o professor ganha mal, o professor ganha mal. Rodrigo, não há salário maior no mundo do que você entrar num shopping, numa loja, encontrar com um ex-aluno seu, com uma graduação, com a família, bem instalado economicamente, e lhe apresentar aos pais, à esposa, aos filhos: esse é o meu professor Andrade, foi ele que fez isso, isso, isso por mim. Foi ele que me incentivou a fazer isso, foi ele que me mostrou o caminho. Há poucos dias eu estava com meu filho no shopping, encontrei com um aluno, chama-se Rômulo Oliveira da Silva. Rômulo Oliveira da Silva, e ele dizia, ele me abraçava e disse assim: eu fiz pós-graduação em segurança do trabalho igual o senhor. Aí eu dizia: que alegria, eu fico muito feliz, Rômulo. Meus parabéns. Aí ele olhou para mim, sorriu e disse: mas tem uma coisa para ele dizer. Eu digo: eu tinha inveja do senhor. Sabe demais. Mas tem uma coisa para ele dizer. Eu digo: diga, Rômulo. Eu tinha inveja do senhor. Aí eu fazia uma pergunta, aí passava o dia todo estudando na internet, chegava na sala de aula: professor, isso, senhor, pá, na hora, igualzinho que estava lá na internet, mas só tudo que estava na internet. Então, isso me deixa muito feliz, né? Então, isso é o que eu chamo de professor que inspira, né? É aquele que, com simplicidade, com humildade, com respeito, eu sempre dizia assim, às vezes você faz uma pergunta a um professor na sala de aula: qual a cor principal desse livro? É verde, mas aí aparece alguém que diz assim: é azul, é vermelho, é preto, é branco. E eu normalmente digo assim: esse tipo de resposta não deve servir para que o professor veja o aluno como uma pessoa incompetente, despreparada, porque isso é um ato deselegante.
né, do professor. É uma coisa que não pode existir no professor, é uma deselegância desse nível. Eu fazia justamente o contrário. Aquela resposta que não tinha nada a ver com a pergunta, eu aproveitava para dar um show sobre o assunto. Né? Que ele olhava para mim assim e dizia, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Então, isso é o que eu chamo de professor que inspira. É aquele que prova por A mais B que, na verdade, essa soma 2 mais 2 vai dar 4 aqui em qualquer lugar do mundo que você possa chegar e possa estar. Entendeu? E compactuando com essa fala que você fez, professor, dos alunos, tem aqui o Ramon, que eu acredito que seja ex-aluno, ele diz assim, Grande Andrade, professor Madeira. Oxe, que apelido é esse aqui? Ramon é um grande amigo meu. Tanto o Ramon quanto a família dele, a mãe dele também, são pessoas assim espetaculares. E outro dia até encontrei com a mãe dele, e aí ela me tem tanto carinho, tanto respeito. Olha, professor, sempre que encontrar com o Ramon, dê corda a ele, porque o senhor sabe conversar muito bem com o aluno, o senhor sabe conversar com o aluno, sabe conversar com o aluno, mas ele é daquelas pessoas simples também, né? Fácil acesso, né? Muito dedicado pelo que está fazendo atualmente. Mando um grande abraço para ele, muito obrigado para ele, um abraço para a mãe dele, Dilani. Enfim, eu acho que o bom professor é justamente aquele que é encarado como madeira de dar em doido mesmo. Agora, com respeito, né? Como eu disse, com respeito, com humildade, com simplicidade, né? Não criar atrito do assunto para com o professor e o aluno. Muito pelo contrário. O professor que inspira é aquele que facilita. Boa, professor. Né? Boa. O professor que inspira é aquele que facilita, que mostra que é fácil. Ó, se eu sei, por que você não sabe? Por que você não tem condições de saber? Por que você não tem competência para saber? Claro que tem. É aquilo que eu falei, foco, fé, vontade. E isso está aqui, ó. O aluno tem que ter. Eu não sei se você conheceu o professor, não sei se é Marcílio o nome dele, da faculdade. Ele dizia assim, hoje nós temos aqui 50 alunos iniciando a administração de empresas. Mas podem ter certeza que pode até terminar os 50, que não vai terminar os 50. Agora, o administrador vai sair daqui meia dúzia. E é verdade. Porque a administração está no sangue. Administrar está no sangue. Você não aprende administração lendo apenas um livro. Você aprende administração tendo perfil do administrador. E o que é que eu chamo de perfil dentro do mundo da administração? É a pessoa que faz, se identifica e gosta daquilo que está fazendo. Verdade. É ou não é verdade? É verdade. Se você não gostar e não se identificar, obviamente, quando você se acordar de manhã, você, meu Deus do céu, tenho que ir para aquele inferno de novo. É ou não é verdade? Verdade. É justamente o contrário de quando dá a hora de ir embora. Você diz, mas tenho que ir embora? Não dava para ficar mais um pouquinho, não? Então, é justamente o contrário. O bom professor, a pessoa que administra, tem essa vocação para administrador, para transformador, ele tem que gostar, ele tem que aceitar, ele tem que saber aceitar, ter a humildade de aceitar. Como eu disse inicialmente, se houver necessidade de pedir desculpa, por que não? Isso não vai diminuir de forma nenhuma. Com certeza. Olhe,
uma das coisas, Rodrigo, que eu mais vi na época da construção da faculdade. Nossa faculdade hoje, nós temos curso de Direito, Administração de Empresa, Pedagogia, Ciências Contábeis e Agronegócio. Nós temos quinta, sexta, sétima, oitava e nona série, primeiro e segundo ano do ensino médio. E uma das coisas que eu mais aprendi durante o período de 10 meses, que foi o período que nós construímos os 2 prédios, cada um com 900 metros de área quadrada, era ver professor Alcides, que era a pessoa que estava fazendo o investimento, após essa parceria inteligentérrima, diga-se de passagem, do prefeito Wilco Oliveira Torres, para quem a gente manda um grande abraço, da Câmara Municipal, ex-Câmara Municipal, que foi renovada agora, mas a todos os vereadores que aprovaram o decreto, né, de parceria. A gente tanto abraça como foi oportuno a gente ir em plenário para defender a instalação da primeira faculdade na cidade de Casa Nova. E como eu estava dizendo a você, uma das coisas que eu mais vi durante esse período inteiro era o professor Alcides. Tinha dia que a gente tinha 86 homens trabalhando dentro da construção. E ele chegava com aquela humildade dele, com aquela simplicidade dele, e abraçava todo mundo. O cara podia estar suado, podia estar sujo, podia estar limpo, podia estar... Do jeito que ele saía abraçando todo mundo e agradecendo. Muito obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo seu trabalho. E era ele que estava pagando para trabalhar. O pessoal trabalhar. Então, eu não tenho nenhuma razão para ser deselegante com ninguém, com nenhum de meus professores, com nenhum de meus alunos. Eu acho que o ser da forma como eu sou tem dado resultados, né? Sim. A gente... Inclusive, daqui a pouco eu vou perguntar às pessoas aqui se elas estão gostando da live. Aí a gente já tira logo a métrica aqui. Eu falei há pouco do Ramon Casanova, mas eu me lembro que eu tinha um Ramonzinho aqui também no Instituto Federal que fazia o curso de técnico de segurança do trabalho. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço caboclo pequeno para não ter merecido uma camada de pau na época que eu era professor. Rapaz, o cara perguntava tanto, Rodrigo. Professor, isso. Eu respondia. Sim, mas se acontecer assim, eu respondia. Sim, professor, mas e se for assim? Eu respondia. Professor, mas... Rapaz, o cara pergunta... Terminava eu olhando para ele e dizendo, Ramonzinho, vamos fazer o seguinte. Meu filho vai ficar aí quietinho, que o seu professor vai dar aula, depois a gente discute novamente. Mas ele, entre os 22 de dentro da sala, Ramonzinho não me deixa mentir. Quando eu dizia para ela, no estágio, Ramonzinho fica. Ela, será? Eu digo, não tem a menor dúvida disso. Não deu outra. No próprio estágio, ele já ficou. Que ele era aquele que buscava, né? Ele, na verdade, ele pegava toda aquela sua inspiração e levava para ele, além de ser muitíssimo trabalhador, né? Então, essas são coisas que passam pela sua vida e que você começa a somar que no fim das contas, eu tenho dito assim, eu faço essas coisas para mostrar para o meu filho que é possível, sim, acontecer. Eu faço essas coisas porque meu filho tem 20 anos, eu tenho 69. Eu tenho 50 de sala de aulas. Então, se for contar
a quantidade de alunos que já passaram por mim é uma Já coisa... fez essa conta? Eu acho que nem um computador, viu? Dá uns 15 mil. Eu acho que é 1,5 de gente por aí afora. Então, tem gente que me procura saber como é que você tem tempo para pintar, como é que você tem tempo para tocar violão, como é que você... Eu não sei se você se lembra, um amigo nosso aqui, Vinícius Santana, tinha um programa na Rádio Grande do Rio, que era uma história de vida, se não me engano. E aí, eu tenho um grande carinho pelo Vinícius, e ele um dia me convidou. Ele fechou o programa dizendo assim: professor, como é que o senhor faz para ser professor, para ser desenhista, para ser baterista, para ser tocador de violão, para ser compositor, para ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Eu disse: simples. Eles, como é? Eu digo, simples. Você tem que fazer uma coisa de cada vez. E aí, gente? Simples demais, né? Simples demais. Você tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu não posso botar a flauta aqui, depois o violão aqui, a guitarra do outro lado, sentar na bateria, o teclado na minha... Não é por aí o caminho. Eu acho que você tem que fazer uma coisa de cada vez. E você ter a sabedoria, né, divina e a proteção divina no sentido de... Eu costumo dizer... Você está vendo 3 telas aqui atrás, tem uma outra ali que está ali na frente. Eu comecei ontem. Cada vez que eu vou fazer uma tela, é como se fosse a primeira. Essa que está aqui nas minhas costas, se eu der ela, eu vou comprar uma briga grande com o amorzinho, viu? Aí você não está nem doido, porque toda tela que eu faço para dar. Para você ter uma ideia, de 17 de março do ano passado até 29 e 26 de julho, eu fiz 19 telas. Já dei todas elas. Eu faço para dar de presente. Meu filho, painho, vamos vender, painho, vamos vender, painho, vamos vender. Meu filho. Não se preocupe com isso não, meu filho. Então, eu faço. Dá trabalho? Dá. Mas é uma terapia também, né? Sim, eu já ia comentar. Eu acho justamente... que isso aí é a sua estratégia para afogar a mente. Porque sim. É muita informação, muita pressão, muita responsabilidade que você tem diante de... Exatamente. Eu tenho que estar preparado para quando eu for para o meu foco principal, né? Que é a academia da faculdade. Você está entendendo? Né? Então... Isso daí, na verdade, é o violão, a guitarra, a bateria, o teclado. Isso é uma diversão, é um passatempo, né? Professor, pois não. O Isael pergunta aqui, ó. Professor Andrade, eu gostei dessa pergunta dele porque é uma deixa para você. Professor Andrade, teremos o prazer de ler um livro escrito pelo senhor? Olha, ele não está sabendo, não. Não. Por incrível que pareça, eu nunca comentei com ninguém que você me convidou, ou seja, a editora já me convidou e o áudio está aqui gravado para a gente escrever a nossa biografia, que seria uma história mais completa num livro só, né? A partir, eu acho que lá de Gravatá, da Rua 7 de Setembro, número 27 e número 7, onde eu morava. E até os dias de hoje. Né? E ele também, eu acho que o próprio Israel, a família de Israel, entraria nesse livro, ou estaria nesse livro, ou estará nesse livro, se Deus quiser. É como você disse, não é uma coisa... Para agora, nós vamos deixar esse estado pandêmico nacional passar um pouco mais para a gente tratar melhor esse assunto. Sem sombra de dúvidas, a família de Israel e outros bons, grandes amigos que eu tenho dentro de Casa Nova, tanto é que recebi o título de cidadão casanovense. Para você ter uma ideia,
o título de cidadão de qualquer lugar deve ser assinado por um vereador. É aprovado pela grande maioria. A aprovação foi unânime, todos eles aprovaram me dar esse título, né? Mas assinou o meu certificado, o meu diploma, a vereadora Cidinha da Saúde, para quem a gente manda um beijo, um abraço muito grande, tem um respeito muito grande a ela. Inclusive, acredito até que Amozinho eles devem ser parentes, que parecem muito, e ela também é Castro, Amozinho é Castro, e lá em Casa Nova muita gente que é Castro, é Amorim, Fernando, é tudo parente de Amozinho, é uma coisa terrível. Então, é uma coisa terrível mesmo. Então, veja só, e o nosso querido amigo, irmão, vereador, Paulo Sérgio, que, na verdade, foi uma das primeiras pessoas que disse, professor, o trabalho que o senhor está fazendo aqui merece um título de cidadão casanovense. Eu digo, rapaz, acaba com isso, pelo amor de Deus, Paulo Sérgio. Não, vamos lutar por isso. E aí, quando ele conversou com o Cidinha, eu quero assinar também, então, resultado. Hoje eu tenho um título de cidadão casanovense e há uma história muito interessante nisso. Rodrigo, professor, eu nunca fui na cidade em que eu nasci, eu nunca vi a cidade em que eu nasci. É engraçado, não é uma história dessa? Eu nasci na Paraíba, numa cidade chamada Guarabira. Meu pai era funcionário público federal e eu quero aproveitar e dedicar essa live nossa, esse encontro nosso, a minha mãe e meu pai, que essa hora estão morando com Deus, né? Mas meu pai e minha mãe me deixaram uma história, um legado, uma educação, uma dignidade muito forte, né? E é isso que eu procuro passar para o meu filhinho Pedro Henrique, né? Sempre que possível, pedir desculpas, pedir por favor, esses valores humanos que a gente vê cada dia mais se precisa muito hoje, não é? Se diluindo, né? Às vezes meu filho diz, papai, não precisava o senhor agradecer. Precisa, meu filho, precisa agradecer, sim. E outro dia eu vi um padre dizendo que muito obrigado, por favor, de licença, por gentileza, começa dentro de casa. Verdade. E eu faço por esse caminho aí. Então, eu aproveito para dizer para você que meu pai e minha mãe me deixaram um legado assim, de muita simplicidade, né? E é por isso que eu ajo por esse prisma. E, continuando a história do livro, da biografia, eu acho que, logo após esse estado pandêmico que nós estamos atravessando, sim, né? Obviamente, nós vamos conversar, e pode ter certeza, Israel, você e outros grandes, bons amigos que eu consegui conquistar, que, aliás, foram vocês que me conquistaram, eu não conquistei ninguém. Eu sou uma pessoa muito simples, só uma a professora pessoa Valmira. muito humilde. Oi? Como é? Só a professora Valmira, e você conta no livro. A Mozinho foi que praticamente mudou minha vida do ponto de vista de sala de aula, né? Ela dizia muito a mim, você precisa fazer um curso superior, você precisa fazer um curso superior, você precisa fazer um curso superior. Você é muito inteligente, você precisa fazer um curso superior. Você precisa fazer um curso superior. Ela apanhou tanto que terminou eu fazendo um meio mundo. Então... E, professor Andrade? Pois não. Esse livro aqui, eu não sei se você já mandou uma cópia para o Israel. Como é que foi o seu processo de escrita? Porque a gente percebe aqui que o senhor trouxe muita vivência desses 50 anos de sala de aula. E 50 anos de sala de aula, estou falando só da sala de aula, não estou falando da sua vida ainda não. Só da sala de aula, 50 anos. E aí,
a gente tem aqui a vovó Valzinha comentando aqui a história mais linda e inspiradora que eu ouvi. Professor, o senhor me emocionou transformando vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. A vovó Valzinha é uma coautora de um projeto chamado Eu Venci o Câncer. Ela Sim. venceu o câncer e registrou também. Obrigado, Val, pela sua participação. Muito obrigado, professora. E quando a gente lê aqui o seu capítulo e lê o seu legado que você registrou aqui nessa obra, como é que foi escrever isso para você? E assim, diante de tantas atividades, né? Porque se tem uma pessoa que sabe gestão de tempo, que eu tenho uma inveja grande, é o tal do Andrade, viu? Sabe gerir o tempo, né? É verdade. Rodrigo, eu disse a você, lá no comecinho, quando você me propôs a escrita, né, que a nossa amiga Antonise, começado com Mozinho, é a Antonise, minha querida amiga Antonise, um abraço para você, boa noite. É uma pessoa espetacular, de um conhecimento fantástico, escreve excepcionalmente bem, ortograficamente, eu acho que nem dormindo ela consegue pronunciar alguma frase errada. Nem inclusive dormindo. comigo aqui, às vezes fica puxando minha orelha algumas coisas. Sim, não, a Antonise é para lá de fantástico, né? Ela vai além da excentricidade do exótico do ponto de vista de escrita. Ela é demais. Então, a Antonise convidou a Mozinho e a Mozinho passou a ideia para mim, eu automaticamente, no mesmo minuto, aceitei a ideia. Veja bem, eu sempre pus na cabeça que eu deveria escrever uma biografia. E como eu tenho um escritório aqui em cima, no primeiro andar, aqui e acolá, quando não tinha muito o que fazer, né, deixava de inventar outras coisas, ia lá e abria biografia do Andrade. Outro dia, uma instituição, não me lembro qual o nome agora, me pediu uma sinopse. Faça uma sinopse aí. Não foi a Câmara Municipal de Casa Nova. E eu tinha, assim, já muita coisa escrita, né? E na hora que você me fez o convite, automaticamente eu disse a você, Rodrigo, o difícil vai ser o meu tempo. Eu vou ter que roubar um tempinho aqui, um tempinho acolá, para poder fazer, porque eu faço isso. Não foi verdade? Eu disse isso para você. Mas eu tinha muita coisa, né, inscrita. Depois pedi a ajuda do meu filho, né? A Mozinho também me ajudou muito, que enquanto ela diz que eu escrevo muito bem, eu digo para ela que ela escreve maravilhosamente bem. E fica tudo certo. Fica tudo certo, tudo em casa. Mas ela escreve muitíssimo bem. Tanto escreve bem, como ela tem uma verbalização, uma contextualização, ela tem uma facilidade, uma pronúncia espetacular e conhece muito, com muita profundidade, é professora de matemática, mas conhece muitas regras do português. Me espanta. É isso que me espantou na escrita dela. Uma professora de exatas. De exatas, exatamente. Um processo de escrita tão linear, né? Entendeu? Muito linear o formato, como ela escreve, do ponto de vista de história propriamente dita mesmo. É uma coisa que tem começo, meio e fim. É como se fosse realmente um TCC, né? Essa coesão que ela faz de introdução, desenvolvimento e conclusão, uma coisa espetacular, né? E ela faz isso muitíssimo bem. E, inclusive, acredito que a mentoria só fez aperfeiçoar ainda mais esse processo. É bem possível. Então, como eu disse a você, eu já tinha a ideia de fazer qualquer coisa nesse prisma daí. Eu já vim inventando, como se diz a história.
Aqui e acolá eu jogava algumas coisinhas, aqui e acolá eu jogava algumas coisinhas, e terminou que, quando você me fez o convite, eu disse a você, olha, Rodrigo, eu aceito. Agora, me deu um tempinho para pensar, né? Até que eu fui amadurecendo. Chegava aqui em casa, trazia meu HD externo, botava no computador aqui. Quando eu ia para casa nova, eu botava lá quando eu tinha um tempinho. Às vezes na hora do almoço, às vezes à noite, quando eu chegava em casa. Enfim, até que eu consegui construir muito mais do que o quantitativo que você pediu. Depois eu tive mais dificuldade, junto com o Pedro Henrique, aqui meu filho, e com o amorzinho, mais dificuldade para tirar do que para botar. Para deixar. Eu acho isso ótimo. Eu tive mais dificuldade de deixar do que de tirar. Mas, enfim... Sabe por quê, professor? Eu acho isso ótimo. Porque as pessoas ficam assim, escrever, meu Deus do céu. Eu tenho que escrever, é muita coisa. Cria aquele ambiente de que escrever é uma coisa monstruosa. É um bicho. E É um não é. bicho. É um bicho. Eu tinha você conhece de perto Chico Fernandes, da Rádio Grande Rio. O Padre Chico, a gente tem um carinho, um respeito muito grande um pelo outro. E sempre que alguém pede alguma coisa para o Padre Chico, ele faz distância de jeito nenhum. Liga para mim, padre, responde isso assim, 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 para mim, de jeito assim, 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 assim. Eu automaticamente, 2, 3 minutos depois, mando para ele. Na faculdade também, às vezes acontece isso, o pessoal precisa escrever alguma coisa. Professor, passe a vista aqui. Eu ligeirinho vou lá e... Então, mas eu acho, sabe, Rodrigo, que o que possibilita qualquer pessoa, não é professor Andrade, ou professora Valmira, ou professor Rodrigo, ou professor Antônio, não. Qualquer pessoa, o que possibilita, o que dá cabimento a escrever bem, chama-se ler. Ler. Quando você cria o hábito de ler, você automaticamente expõe o hábito de escrever fácil. É como se fosse uma engrenagem. Sim. Você mexe um lado, o outro vem. E não bate um dentro no outro. Não bate um dentro no outro. É uma engrenagemzinha, sim, realmente. Vai se encaixando. Né? Você, às vezes, eu repito mais uma vez aquilo que eu disse no começo, nem sempre a última ideia é a última. Você escreveu hoje 3, 4, 5 folhas. Quando amanhã você vai olhar, tem algumas coisas que precisam serem melhoradas. Sim. Né? No dia seguinte você vai ver que realmente tem outros. Por isso que eu disse a você, Rodrigo, nós vamos fazer. Agora, só se você tiver paciência. Paciência eu tenho. Eu não tenho tempo. Eu disse a você, paciência eu tenho. Eu não tenho tempo. Então, mas como você diz, você colocou aí com muita inteligência, muita coerência, muito cabimento. Eu aprendi em administração uma disciplina que chamava-se justamente como gerenciar o seu tempo. Eu aprendi em administração. Como gerenciar o seu tempo. Né? E uma das ferramentas que eu mais uso ainda hoje, depois de tantos anos de formado em administração, é o PDCA. O ciclo do PDCA, que é o planejamento, o desenvolvimento, o controle e a ação de você melhorar ou continuar aquilo que está dando certo. Né? Você sabe que o PDCA foi implantado na China, no Japão, após a Segunda Guerra, por Deng, ficou só o pó, o Japão, e Deng foi contratado para ficar 10 anos lá, para tentar fazer alguma coisa. Ele implantou o PDCA e ficou definitivamente morando lá
no Japão, de tão certo que deu. O Japão hoje é a potência que é. Você sabe que há 60 anos atrás, nós tínhamos aí o país eu vou lembrar aí, estou esquecido agora, me deu um branco agora, que carecia muito de investimento no ensino básico, e assim o fez a Coreia, e hoje é uma potência. Né? Então, a gente precisa descobrir, Rodrigo, onde é que está a falha e correr atrás das soluções. Como eu disse a você, são nas dificuldades que você encontra soluções extraordinárias. Agora, vamos perder tempo pensando no problema? Porque, Rodrigo, o mesmo tempo que você perde pensando pequeno é o tempo que você perde pensando grande, Rodrigo. É o mesmo tempo. Quando você pensa grande, você não gasta mais tempo. Nem quando você pensa pequeno, você gasta menos tempo. O tempo é o mesmo. Só que as pessoas, às vezes, preferem dizer não, deixa para lá. Não, assim tá bom. Vai dar certo. Isso vai dar certo. Ou então não vai dar certo. Né? Rapaz, a gente vai trabalhar tanto, não vai dar certo. Não é por aí o caminho. Pandemia, fazer isso em pandemia. Rodrigo, eu tenho um grande respeito a todos os casanovenses. A todos. Porque, como eu disse a você, não conheci Guarabira, porque meu pai é funcionário público federal. Eu nasci com 3 meses, vim morar em Recife, de Recife vim para Gravatar, de Gravatar para Caruaru. Né? Nunca voltei lá. Nunca. Não sei onde fica Guarabira. Só bem nascendo. Aí, quando foi agora, me deram o título de cidadão casanovense. Então, eu sou casanovense. Já que eu não conheço o lugar que eu moro, que eu nasci, eu sou casanovense mesmo. Tenho um grande respeito por muita gente. Mas foi difícil construir a faculdade, Rodrigo. Não foi fácil. Porque muita gente, professor Andrade é maluco. O professor Andrade pensa que isso aqui é Petrolina, Juazeiro, que tudo dá certo, que nada dá certo, aqui nada dá certo, aqui nada dá certo. E nós tínhamos alguns professores, e aí eu posso citar o nome de professora Seuleide, professora Zuleika, Alessandra, enfim, diversos professores que diziam, não, professor, não desista não, pelo amor de Deus, não desista não. Professor Bodinho, que hoje é vereador, professor, não desista não, pelo amor de Deus, é a grande oportunidade da gente ter uma faculdade aqui. O próprio prefeito, o Wilker Oliveira Torres, professor, não, vamos em frente. Não, vamos... No dia da inauguração, o prefeito reuniu todos os secretários e disse, olha, o que professor Andrade pedir para fazer para ser feito na faculdade. E hoje nós temos a faculdade em plenitude de funcionamento. Por quê? Vontade, foco, determinação, fé. Eu ia para casa, Rodrigo, você estava na cama e começava a chorar, dizia, meu Deus do céu, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar? Hoje, há poucos dias, quando eu fui receber o título de cidadão casanovense, um dos alunos de Direito, Sânzio, ele fez um pronunciamento que... uma coisa incrível, né? O que ele colocava lá, que já há muitos anos que esse débito existia para com a comunidade casanovense e que eu havia realizado. Eu digo, não foi eu não, foi um conjunto de pessoas, a começar pelos próprios pedreiros, porque ali eu vi abrir o primeiro saco de cimento e fechar a última lata de tinta. Eu sei até a cor dos fios que passa dentro das paredes. Eu acompanhei tudo de perto. Graças a uma determinação muito forte, muito grande do prefeito Wilker Oliveira Torres, apoiado, respaldado pela Câmara Municipal
e com investimento do nosso querido reitor da Unifam Centro Universitário, lá em Goiânia, e aqui em Casa Nova, a Faculdade Alfredo Nasser, que não mediu esforços para construir um prédio em que todos os que estão me escutando nesse momento podem ir visitar e vai sair de lá dizendo: é o prédio escolar mais lindo que há no Vale do São Francisco. Olha! Tudo foi feito com capricho. Tudo foi feito com vontade de se fazer o melhor, de se oferecer o melhor. Rodrigo, ninguém estuda, ninguém aprende em sala quente, ninguém estuda, ninguém aprende em cadeira dura, ninguém aprende, ninguém Ensina. Exatamente. Entendeu? O professor ensinando todo suado dos pés da cabeça. Mas o cara vai raciocinar como? Não tem como. Como é que o aluno vai aprender sentado numa cadeira, mal sentado, cadeira pequena, apertada, desconfortável, né? Um calor terrível? Não, nós somos uma instituição absolutamente climatizada, com laboratório de tecnologia da informação, laboratório multidisciplinar de biologia, de enfermagem, entendeu? Uma área administrativa espetacular, magnífica, né? Uma secretaria funcionando em plenitude, uma diretoria administrativa funcionando em plenitude. Então, isso daí foi o que nós conseguimos fazer lá em Casa Nova. Mas algumas pessoas... o professor Andrade é doido, não dá certo aqui não. Ele pensa que isso aqui é Petrolina e Juazeiro. Uma meia dúzia de pessoas que não conseguem raciocinar com coerência. Não consegue ter visão. Não consegue ter visão. E é aquilo que eu falei para você. Foco e fé. Determinação. Certa vez eu ouvi Ayrton Senna dizendo o seguinte: Ayrton, por que quando você tira em segundo lugar, você fica triste? Ele disse: porque só quem ganha em primeiro. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo, até 28 caras, é tudo igual. Ninguém ganhou. Só quem ganhou foi o primeiro. Então, a mim só interessa o primeiro lugar. Então, eu não diria a você que a mim só interessa o primeiro lugar. Agora, eu dou foco, eu me predisponho, eu me interesso, eu faço o máximo para ser perfeccionista e inspirar cada vez mais meus alunos no sentido do que, do mesmo jeito que hoje estou eu lá sentado na cadeira de diretor acadêmico, daqui um ano, dois, um daqueles alunos pode sentar sim. Qual é o problema? Não tem problema de jeito nenhum. Daqui um ano, dois, um professor daquele pode ir sentar na cadeira daquela. Qual é o problema? Pode sim. Do mesmo jeito que eu cheguei, qualquer pessoa pode chegar. Entendeu? Então, eu tenho muito que agradecer a professora Alcides Ribeiro Filho por ter dado essa confiança a mim, né, de assumir a diretoria acadêmica pedagógica da Unifam Faculdade Alfredo Nasser, né, Colégio de Aplicação Alfredo Nasser. Não posso deixar de mencionar nosso querido prefeito Wilker Oliveira Torres, que entrou para a história como o primeiro prefeito reeleito dentro da cidade. E eu diria para você que a faculdade foi um dos instrumentos que fez com que ele fosse reeleito, né? Para o resto da história de Casa Nova, o nome dele ficou gravado como no dia 15 de março, quando a proclamação da República, naquele dia, faria 31 anos, ele foi reeleito pela primeira vez na cidade de Casa Nova. E também não posso deixar de, muito particularmente, agradecer aos queridos vereadores da Câmara anterior e 4 que ainda estão lá hoje no novo formato, né? Principalmente a Paulo Sérgio e a Cidinha, que, na verdade, foram reeleitos. Então,
essa é uma história em que a gente vai jogar mais completamente, vamos dizer assim, dentro da nossa biografia. E, professor, aqui, qual a importância desse projeto aqui? Quando você olha para tudo isso que você construiu até hoje, toda essa contribuição, e aqui a professora Valmira contribui aqui, ó. Engraçado. Eu sou natural de Casa Nova e agora Andrade quer ser mais casanovense do que eu? Graças a Deus que eu casei com a casanovense para me tornar cidadão casanovense. Tá roubando seu lugar aí, viu, professora? Exatamente. Eu vim lá da Paraíba, de um lugar que eu nunca voltei, direto para Casa Nova, me casar com a casanovense. Muito engraçado, né? A gente se encontra aqui em Petrolina, e daqui a pouco eu descubro que ele é de Casa Nova. É uma verdadeira história, né? Mas voltando aqui, professor, quando você olha para essa evolução que você teve, com muito esforço, com muito estudo, com muito foco, com muita determinação, com muita análise, acreditando sempre lá na frente, não olhando só o momento atual, aquele momento de que, por exemplo, quando estava construindo as dificuldades, mas sempre acreditando que ia dar certo. E quando você olha para esse projeto, para esse livro que está aí no lado do senhor, que é uma partezinha do seu legado, que foi esse livro. Uma partícula, exato, do seu legado. O que é que você sente? Rodrigo, professor Rodrigo, eu vou lhe responder com as mesmas palavras do que eu disse a meu filho no dia que eu recebi o título de cidadão casanovense. Que honra! Olha, veja só. Meu filho perguntou se eu está orgulhoso. Eu disse não, feliz. Da mesma forma, eu lhe respondo, muito feliz. Porque, como eu lhe disse anteriormente, eu já pensava em fazer alguma coisa nesses parâmetros, né? Eu já buscava escrever alguma coisa nesse sentido. E deixar um pouco... Eu tenho dezenas e centenas de professor, faça um canal do YouTube, faça um canal disso, para o seu dizer do seu conhecimento, faça um canal... É que eu não tenho tempo, né? Mas que muitos alunos pedem para que eu faça, eles pedem sim. Por isso que quando você me colocou da ideia da editora de escrever a biografia, eu achei assim muito melhor, né? Porque é um momento em que a gente vai dissecar minuciosamente toda essa história a partir dos meus 9 anos de idade até os meus 69, feitos agora no dia 17 de março. Rodrigo, veja o tamanho, veja o meu formato de pensar. Por aí você vai ver o quanto eu sou detalhista. Dia 16 de março do ano passado, eu vim para casa, no final da tarde, saí da faculdade, vim para casa, para ficar aqui no dia 17, que é o dia do meu aniversário. Eu estava fazendo naquela época 68 anos. No dia 17, estoura o tal do coronavírus. Eu sou Andrade. Voltou. Eu tô lhe vendo. Tá me vendo agora? Tô lhe vendo. Deu uma travadinha básica. Vai lá. Viu? Veja só. Então, eu fiquei em casa no dia 17. Quando foi no dia 18, eu comecei pensando, bom, não vai ter mais aula, não vai ter mais aluno, não vai ter mais escola, não vai ter mais nada. E aí, eu fiz
eu fiz uma mensagem no Zap para os professores, pedindo para que eles pedissem para que os alunos fizessem a leitura de um livro e contassem a história de forma diferenciada, dentro do entendimento de cada um. Agora que nós estamos concluindo, mas vai dar tudo certo. Deu uma travadinha aí, mas vai voltar. Acho que é só a instabilidade lá do professor Andrade. Professor? Vê se ele ouve. Opa! Ah, beleza, agora? Pronto, pode prosseguir. Deu outra travada aí. A gente já está chegando ao final aqui. Então, veja só. Qual era a minha ideia? Qual foi a minha ideia? Não existe escola sem aluno, professores e família. Não existe escola sem alunos, professores e família. Então, no dia 19, eu mandei dizer isso por escrito. No dia 19, eu mandei dizer isso por escrito para os meus professores. E eles começaram agindo. Depois eu conversei com o nosso querido professor Carlos Vicchiati, para quem a gente manda um abraço, deve estar assistindo também. Ele é doutor em educação, é o meu superior lá em Goiânia, na Unifam, no Centro Universitário em Goiânia, para quem a gente manda um abraço muito grande, doutor Wallace, Alisson, enfim, todos de lá de Goiânia. E ele achou a ideia muito boa. Tanto é que levou para o professor Alcides. O professor Alcides tornou isso em resolução. Nós não perdemos nenhum dia de aula. Fizemos o nosso calendário de 2020 completinho. Assim como estamos fazendo o nosso calendário de 2021 via remota, como você sabe, do mesmo jeito. Completinho também. Então, foi uma questão só de dar um estalo. Eu digo, rapaz, e se passar mais de 3 meses? E se passar mais de 5 meses? Então, resultado, já vai com mais de um ano. Já estamos um ano já. Exatamente. Tá certo? Então, eu acho que é acreditar. Acreditar. Fé. Foco. Travou de novo. Gente, não trave não, Benção. Tá tão bom o bate-papo aqui, já tá chegando ao final. E o professor Dade ficou travado aqui com a careta. Não sei se vocês estão vendo, eu estou travado na mesma tela que eu. Mas vou até ativar aqui os comentários. Voltou. Pronto. Professor? Travou de novo. Eita Deus. Andrade? Oi, eu estou lhe escutando. Você está me escutando? Agora estou. A gente vai ter que fazer outra live. Ainda vai ter que fazer outro momento desse. Logo no final? Logo no final. Aí ficou tudo preto. Viu? Mas eu aproveito e eu mando um grande abraço para todo o pessoal que quero agradecer a você, né, a disponibilidade, o convite, e dizer para você da minha alegria, da minha felicidade de estar com você nesse momento, com a editora, principalmente, né? Como você disse que todo mundo achou o nosso trabalho, né? Porque tem muitas folhas, foram preciso diminuir um pouco mais. Muito bom, e por isso nasceu a ideia da biografia. Nós estamos aí, prontos, vamos realmente, logo após esse estado pandêmico mundial, passar a conversarmos sobre esse assunto e dizer a você muito obrigado por tudo. Você realmente tem sido não apenas um amigo, tem sido um baluarte, na verdade, em meio a toda essa história em que a gente consegue passar para um livro para poder ficar. Vai-se o corpo e fica a história do homem. Então, a história do homem está aqui. Né? Deixa eu só te fazer uma pergunta, professor, antes da gente se despedir.
Se alguém quiser ter acesso ao seu livro, faz como? Você ainda Como tem? é? Acesso ao e-mail. Se alguém quiser, alguém aqui da live, eu quero comprar o seu livro, eu quero ter esse livro. Você ainda tem? Eu tenho, eu só não sei quantos. Eu tenho, já dei, eu acho que quase todos. E aí você perguntou que Israel disse que não tinha, né? Eu vou levar um para ele. O difícil é achá-lo também, viu? Ele é muito ocupado, mas eu vou dar um livro desse para Israel mesmo. Eu devo ter alguns ainda. Aí eu dei para alguns amigos meus, aqui de Petrolina, dei lá em Casa Nova, para alguns professores, amigos meus, na faculdade, até. Tem 2 para ficar na biblioteca da faculdade, né? Também. Vou deixar na biblioteca da faculdade. Sim. E isso a gente tem. Eu acho que não tem necessidade. Se alguém quiser ter, eu vou dizer para procurar o senhor aqui no Instagram. Sim. Quem quiser ter acesso à obra do professor Andrade, procure ele. Por que, gente, eu estou falando isso? Porque a editora não vende livros, tá? A gente tem um respeito muito grande pela história de cada coautor, cada coautora. Então, se ninguém melhor do que o próprio coautor, ele tem essa oportunidade de monetizar isso também, tá? Então, quem quiser ter acesso à obra, quiser conhecer os detalhes de como Andrade conheceu o Amorzinho, como é que ele veio lá de Recife para cá, a trajetória dele, como ele fez essa evolução do conhecimento, porque ele foi muito estratégico em todo o processo de formação dele. Ele foi inteligente, inclusive isso é um material. A história do professor Andrade, gente, só para vocês terem uma ideia, é um manual para o estudante, porque ele foi altamente estratégico. Todo esse conhecimento que ele tem, ele não deu nenhum ponto sem nó. Eu vou fazer isso, porque isso eu aproveito isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá. E quando você vê que ele tem essa consonância de inteligência, de habilidades, é porque ele foi altamente cuidadoso em todo o conhecimento que ele ia fazer. E esse foi um aprendizado que eu tive com a leitura da sua história, professor. E isso me inspirou muito, porque às vezes as pessoas querem fazer uma formação, ou quer ser professor, ou quer fazer determinado curso por causa disso aqui. É de dinheiro. É verdade. E não flui. Exatamente. Muitas vezes não flui. Eu sou de família pobre, né, Rodrigo? Eu sou de família pobre, humilde, simples, mais do que meu pai e minha mãe me deixou. Foi um legado muito bonito, uma história muito bonita. E que... Georgiana já disse que quer o livro. Oh, se vira Como aí. Rapaz, eu já dei... Eu quero! Outro dia, uma aluna, ela viu, não sei onde ela viu, e me telefonou, uma aluna da faculdade. Eita, e ela Andrade. disse a mim assim: professor, eu tive a oportunidade de ver o 7º capítulo do livro Professores que Inspiram. Foi o senhor que escreveu, não foi? Eu digo, foi. Ela disse, pelo amor de Deus, me deu. Eu disse, por quê? Ela disse, meu Deus, que história bonita a sua. Como é que a pessoa começa como um graxato de sapato e termina como diretor acadêmico de uma faculdade? Muito simples. Você... Muito simples. É simples. Você tem que ter foco. Você tem que se dedicar. Você tem que buscar. Eu não quero aqui citar o nome de nenhum programa de televisão, mas há pessoas, sabe, Rodrigo, que perdem muito tempo vendo leseira, né? Que não soma na vida. Ruim. Né? Não soma na vida de forma nenhuma. E aí, resultado, também não cai nada na vida. Porque passou o tempo todo vendo besteira e acreditando, né?
Porque vai um fulano de Que é tal lá, pior. que é mais sabido do que ele, escreve, e o cabo decora e vai lá e diz. Você está entendendo? Eu não faço isso. Eu tiro minhas próprias conclusões. Eu, como já disse a você, eu procuro raciocinar com coerência. Como a Mozinho colocou com bastante sabedoria, pelo fato de estarmos juntos há muitos anos. Eu acho que a gente casou, acho que em 80 e... Quanto, meu pai? 92, não? 92. Então, veja só, como ela colocou, eu sou assim, muito perfeccionista, né? Gosto das coisas muito certinha, muito medidinha, muito... eu não tenho dificuldade para as coisas, não. Eu acho que enquanto mais difícil, melhor para fazer. Porque quando você faz, você vê que você tem competência para fazer. Entendeu? A Eu vejo Manuela as coisas por Andrade esse aqui prisma. mandou um abraço para você. Quem? Você conhece Manuela Andrade? É meu irmão. Mora lá em Recife, em Camaragibe. Manuel Manuela. Mandou um abraço aqui É para você. Manuel ou é Manuela? É Manuela. É Manuela, minha irmã, que mora em Brasília. Eu digo aqui na primeira folha, 79, nada existe tão alto que o homem, com força e vontade, não possa apoiar a sua escada. E não é uma verdade? É só uma questão de você querer. É uma questão Teve uma apenas de você querer. Teve outra professora aqui, ó, professora Rosirene. Preciso ler essa Rosirene. história. Essa que tem uma história mais bonita do que eu. Essa que deveria estar no livro, no Olha próximo aí, ó. livro. A gente tem o volume 2, professora Rosirene. Ela, tem não é? contato com a gente. Ela diz o quê? Preciso ler essa excelente história. Parabéns. Ela tem uma história muito mais bonita do que eu, a professora Rosirene. Muito inteligente. Tá vendo? Muito dedicada, baita professora, entendeu? Assim, É daí de uma Casa pessoa Nova? de família humilde também, de família simples, né? Mas que está aí já às portas de mestrado, doutorado. Então, É daí de Casa Nova, professor? sabe, Ou daqui de dá uma Petrolina? aula que deixa os alunos apaixonados por ela. Manda um abraço para ela, boa noite para ela. Entendeu? E dizer que fico muito Mas feliz ela é daí que ela de tá. Casa Nova ou daqui de É Petrolina? de Casa Nova, sim. Ela é da cidade de Casa Nova, mora em Casa Nova e ensina no Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, em Casa Olha Nova. aí, ó. Pois, professora, você está convidada a fazer parte dessa segunda edição. Pode convidar. Registrar esse legado aqui, que a Haddad já disse que você tem um poder de encantamento com os alunos e a gente Ave precisa Maria. de professores assim. Muito boa, professora, excelente. A A gente seleção precisa de todos pessoas os assim. professores da faculdade e do Colégio de Aplicação, quem fez fui eu. Mas foram 2 anos procurando, caçando currículo, viu? 2 anos caçando currículo. Mas, graças a Deus, eu diria para você que hoje nós temos poucos professores de Petrolina e Juazeiro e a sua grande maioria são competentíssimos e moram lá em Casa Nova. Não é que os daqui não sejam competentes, é porque eu dei preferência para o Casa Novense, para mostrar para a cidade de Casa Nova que nós tínhamos competência de usarmos a nossa comunidade para contribuir com a sua própria comunidade casanovense. Essa foi a ideia. Professor, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui de hoje, Pois não. você já respondeu lá no início, mas eu gostaria que você reforçasse. Para o professor José Andrade, o que é um professor que inspira? O professor que inspira é aquele que eu diria para você, em outras palavras, que sabe conduzir uma sala de aula com simplicidade e competência, com humildade
e respeito a todos os alunos. Muito bem. Gente, quero agradecer aqui a cada um de vocês que estão conosco aqui na live, que passaram aqui pela live. Essa live vai ficar salva no IGTV por 24 horas e depois ela vai para o nosso canal do YouTube. Essa live trouxe muito conhecimento, muito aprendizado e principalmente a questão do foco e da aprendizagem. Que uma pessoa que sai da posição, da condição, do menino que desenformava sapatos, trabalhava como engraxate, encaixotando, e hoje é um diretor da primeira faculdade de Casa Nova, com 50 anos de sala de aula, tem o que contar. Esse recorte da história de professor Andrade que está aqui, que é um recorte, uma partícula, como ele mesmo disse, é para que vocês entendam e que isso serve como um manual, principalmente para que o aluno ele perceba que as dificuldades não são a justificativa para que ele desista, né? E é preciso superar essas dificuldades, é preciso ir além, é preciso estudar, é preciso se dedicar para chegar onde se quer. Não tem, não tem dúvida. Não tem outro caminho. Não vai Não cair tem do outro céu, caminho. Não existe outro caminho. Não vai cair Eu digo, do você céu. ir para dentro de uma sala de aula, receber 3, 4 horas de aula, você vai ser grande profissional como? Não pode, Rodrigo. Você só será grande profissional quando você vai para a sala de aula, fica 3, 4 horas na sala de aula, e quando você chega em casa, você vai estudar, quando for no sábado, você vai estudar, quando for no domingo, você vai estudar, quando for no dia feriado, você vai estudar. Tá entendendo? Agora, tem gente que faz diferente e quer ser grande profissional, e eu tenho dito assim, ó, salário é consequência. Salário é consequência. Você ganha bem, não é quando você recebe um status disso ou daquilo, não. Você ganha bem quando as coisas começam a acontecer de forma coerente, de forma profissional, de forma respeitável, né? Então, por isso que eu digo a você que do carinho que eu tenho pelo casanovense, porque eu passei quase 30 anos em Petrolina e não fui enxergado. Né? Isso aí é uma outra discussão. Outra discussão. E vai para a biografia. Sim. E lá, com 3 anos, eu recebi o título de cidadão casanovense. Entendeu? Quer dizer, eu fui enxergado automaticamente. Apesar de que eu também já tenho gravado aqui no meu celular. Eu também já tenho gravado aqui no meu celular. E quero aproveitar e agradecer ao vereador Josvaldo, que foi meu ex-aluno, e a minha querida Maria Helena, que já me convidou para fazer ter um encontro com o prefeito Miguel, para a gente tratar sobre esse assunto também. Ela me quer um bem muito grande, eu também quero um bem muito grande a ela. Muito bem. Então, muito obrigado a cada um de vocês. O Jornal do Sertão aqui, que é parceiro da editora, registra aqui a sua presença, fantástico. Vocês podem até ficar dica, conhecer um pouquinho da história do professor Andrade e registrar, porque ele foi uma das pedras angulares dessa primeira faculdade de Casa Nova, que fica aqui, próximo à região de Petrolina, tá? Faz parte do sertão aqui. Então, muito obrigado pela presença. Como eu tenho dito, Rodrigo, eu vi abrir o primeiro saco de cimento e fechar a última lata de tinta. A última lata de tinta. Um abraço muito grande para vocês todos que... Muito